Muito bem, nós vamos seguindo o nosso estudo que estamos fazendo na segunda carta de Pedro. Estamos no capítulo 2, onde Pedro está, na verdade, tratando o foco dessa carta, que é combater os falsos mestres, as falsas profecias. O foco principal dessa carta é orientar, alertar os crentes naquela época que estavam enfrentando muitas ideias fora da palavra, falsos mestres ensinando as suas falsas profecias. E Pedro vem combatendo, e agora, a partir do versículo 10, Pedro vai falando sobre a conduta pervertida desses falsos mestres. Ele já alertou no versículo 9 que Deus iria julgar, ia trazer justiça sobre isso. O apóstolo Pedro, então, ele começa a descrever agora um caráter disforme, uma conduta reprovável dos falsos mestres. E nas palavras de Pedro, nós vamos destacar aqui alguns pecados dessas pessoas. Primeiro, no versículo 10 e 11, Pedro fala do pecado da maledicência, especialmente, olha comigo o versículo 10, especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo. Atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades, ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra elas juízos infamantes na presença do Senhor. Os falsos mestres eram homens carnais, homens que se entregavam a uma vida sexual, dissoluta, imoral. Essa era uma das características daqueles falsos mestres. E além de tudo, não admitiam seus pecados, eles não aceitavam ser corrigidos, eles desandavam a falar contra toda autoridade, seja ela civil, religiosa. Na verdade, eles viviam de forma desordenada. E além disso, eles não suportavam nenhum tipo de limites, eles não suportavam princípios, eram homens hereges quanto à teologia, naquilo que ensinavam, e escandalosos quanto à conduta, e totalmente anárquicos quando nós falamos em relação às leis da época. Essa era a característica daqueles homens que Pedro está exortando. As doutrinas defendidas pelos falsos mestres, e é uma característica, elas levam a uma rejeição da autoridade de Deus. Enquanto, observando o versículo, nos fala sobre os anjos sendo maiores em força e poder do que os homens, eles agem com cuidado, com recato em relação às autoridades. E aí aparecem esses insubordinados, arrogantes, que se entregam a toda sorte de maledicência e presunção. E é isso que Pedro está exortando. Eles defendiam a Deus e aos homens, pois eles defendiam, eles desafiavam, a Deus, desafiavam os homens. Eles não tinham nenhum tipo de respeito, de pudor em relação a isso. Eles estavam tão, a gente pode dizer assim, tão encantados consigo mesmo, com aquelas pessoas que o seguiam, aquelas pessoas que ouviam eles, e eles foram se achando dono, e quase explodindo de tanta vaidade pessoal que não precisava respeitar ninguém, nenhuma autoridade, nem a Deus. E é preocupante imaginar pessoas que conheciam a palavra, tinham ouvido as profecias bíblicas, começando a acreditar nesses homens, a seguir esses homens. E é isso que Pedro diz, exorta. Muitas vezes, e certa vez teve um escritor que disse que os tolos apressam a ir em lugares por onde os anjos temem passar. Isso é uma realidade, não é? Infelizmente, isso nós vemos muitos hoje, brincando com Deus, brincando com a palavra de Deus. E estão aí, pregando, estão querendo ensinar as pessoas. E muitos que já ouviram a palavra, que conhecem, estão enveredando em seguir esse tipo de pessoas. E eu volto a dizer, a carta de Pedro para esses falsos mestres é extremamente atual para os nossos dias. Eles eram pessoas que viviam na prática desse pecado de maledicência, e também Pedro, ainda no versículo 12, destaca o pecado da blasfêmia. Olha o versículo 12. Esses, todavia,
como brutos irracionais, naturalmente feitos para presa e destruição, falando mal daquilo que são ignorantes, na sua destruição também há de ser destruídos. Os falsos mestres, eles queriam ser doutores nos assuntos espirituais, quando na verdade eles eram totalmente ignorantes. Eles blasfemavam em palavras malignas, atacando a verdade, fazendo apologia do erro. Mas eles falam do que não entendem. Na verdade, Pedro escreve para quem estava falando sem entender o que estava falando. Uma verdade distorcida ou negada, quando a verdade de Deus ela é substituída pela falsidade da heresia, isso é uma blasfêmia, isso é muito sério e vai conduzindo a uma inevitável sequência de erros, e muitos vão enveredando por esse caminho. Isso vai levando para todo tipo de erro intelectual, uma corrupção moral. E eu reafirmo, ainda assim são os falsos mestres hoje. Muitas vezes pronunciam palavras impiedosas contra a sã doutrina, contra os servos de Deus, dando a impressão que eles têm um nível mais elevado de conhecimento, de experiência, quando na verdade, usando o termo de Pedro, agem como animais irracionais, movidos por instintos totalmente animalescos, pecaminosos. E o apóstolo Paulo chega a dizer que esses brutos irracionais, nas suas vãs, e usando a expressão de Paulo, lucubrações com o coração cheio de trevas, rotulam a si mesmos de sábios, mas se tornam loucos. Romanos 1:22 fala sobre isso. Pedro afirma que eles são presos por suas paixões e depois destruídos por elas. Uma sensualidade autodestrutiva. Isso é uma característica desses falsos mestres que hoje estão aí. Quantas vezes, amados irmãos, olham para igrejas tradicionais que pregam a palavra, que estão ensinando Bíblia, que pregam a doutrina bíblica, a verdade bíblica, e proferem palavras totalmente pejorativas? Quantas vezes nós já ouvimos as pessoas olhando para uma igreja de princípios neotestamentários que pregam a palavra e dizem: ali é uma igreja morta, você vai para aquela igreja, aquilo ali é um lugar que você não vê movimento, aquilo é morto, é desanimado, e começam a falar coisas como se eles fossem donos de uma verdade absoluta, quando na verdade estão mergulhando nas suas falsas doutrinas, falsas teologias, falsas profecias e infelizmente enganando a todos que seguem as suas ideias, enganando aqueles que estão dispostos a andar nas suas orientações. E precisamos ser alertados pela palavra de Deus e orar para que Deus possa abrir o entendimento daqueles que se deixam serem enganados, levados, porque o propósito é destruir a fé. Mas sabe, nós precisamos saber de uma coisa: eles mesmos serão destruídos. Esses brutos irracionais, eles destinam-se à destruição. E Pedro menciona isso. Eu quero que você confira que na sua Bíblia depois, quantas vezes Pedro fala que eles vão ser destruídos. Capítulo 2, no versículo 3, no versículo 4, no versículo 9, no versículo 12, no versículo 17, no versículo 20, Pedro fala da destruição. Então, quando eles procuram destruir a fé, eles mesmos serão destruídos. A própria natureza deles vão arrastá-los para a destruição. Como os porcos voltam ao lamaçal, como os cachorros retornam ao próprio vômito, como está aqui no versículo 22 do capítulo 2. Mas infelizmente, até que isso aconteça, essas pessoas são capazes de causar um grande estrago e um moral espiritual. Que Deus nos ajude, irmãos, você que ouve esse estudo, que Deus nos ajude a mantermos firmes na palavra, nos princípios bíblicos, a não nos iludir com tanta coisa que nós vemos aí. Que eu volto a dizer nesses estudos: cuidado com ensinamentos de internet, cuidado com pregadores, com ensinadores que estão na internet, na TV, nos rádios, muitas vezes usando Bíblia, mas claramente, se você observar, você percebe
que estão arrastando para si os seus interesses escusos, procurando destruir a fé verdadeira e sincera baseada na palavra. Que Deus nos capacite, nos livre de cair nos ensinamentos falsos dessas pessoas e que as nossas vidas possam ser vividas dentro da palavra, na vontade do Senhor e para a glória do nome do Senhor nosso Deus.